das aulas. Mas eu acho que eu concordo com os dois que se manifestaram, com a Júlia e com o Daniel. As aulas da Kátia são um pouco mais superficiais devido, de novo, à natureza do curso que ela se propõe, né? Enquanto as aulas do Tiago, ele aprofunda bem mais, né? Ele tem calma para mostrar todos os conceitos e associa bastante a álgebra à conceituação, não só a simplesmente fazer as contas, né? E realmente fica bem legal. No caso da Kátia, uma das coisas que eu gosto é que ela resolve bastante exemplo, né? Então também é uma coisa interessante ali. Enfim, mas o que o Daniel falou do recurso ao livro, eu acho que é o mais essencial. A gente tenta falar alguma coisa aqui para vocês. Essa também é uma abordagem que eu estou fazendo agora, né? No semestre passado eu tentava deixar mais por conta das dúvidas, né? Para ir tirando dúvida na aula. Hoje eu tenho pensado em coisas para falar especificamente para vocês. Tenho até falado demais, né? Tem aula nossa que está indo até bem depois das 11, mas é interessante você conseguir se como é que fala isso, gente? Bom, se você ter automotivação suficiente para acompanhar via livro, né? Nem sempre é fácil. Os livros de fisicoquímica, eles têm uma tendência de ter aplicar o teorema do é fácil demonstrar que, né? E aí, quando você pega para fazer a demonstração, você fica uma semana brigando com a demonstração e às vezes não chega na conclusão. Mas tirando isso, né, como vocês têm mais de uma referência, o que um faz desse jeito, o outro não. E aí você consegue, usando mais de uma referência, você consegue chegar a uma conclusão legal e entender, né, as coisas. O problema do livro é esse. Pois é. Mas você gosta da demonstração ou você acha que tem demonstração demais, João Paulo? Você acha falta das demonstrações ou você acha que tem demais? Né? Eu também acho essencial. Quer dizer, você procurar, né, não simplesmente jogar ali a demonstração. É que tem certas demonstrações é, que elas são complicadas, né? E aí realmente tem algumas que eu entendo que o Atkins pule, especialmente quando vai mais adiante lá na parte de cinética, tem umas que são muito complicadas, mas na termodinâmica dá para demonstrar quase tudo em uma página, né? Quase todas as demonstrações que a gente faz, você faz em uma página, então daria para fazer melhor. Se você pegar edições mais antigas do Atkins, ele colocava mais demonstração no texto. Agora, o que ele faz? Eu estava olhando aqui, esses dias, a 8ª edição, que é uma que eu tenho em PDF aqui, para não ter que usar a internet, né? Para não ter que depender da internet. Ele já nessa 8ª edição, ele já ele transpôs, né, as demonstrações do meio do texto para ficar como nota no fim do capítulo. Então tem várias demonstrações que ele está ou como uma caixinha separada do texto, né? Tem várias demonstrações que você não tem mais diretamente no texto. E aí você tem que quebrar a sua leitura, ir atrás da demonstração e depois voltar. O problema de você não fazer a demonstração é que vira uma memorização, né? E aí só memorização, se você esquece, já era. Fala. Pode falar, João Paulo. Não, eu falo porque, igual, quando você tem a demonstração de uma fórmula, igual, por exemplo, a lei de Gibbs, você sabe, por exemplo, por que ela depende da pressão constante, por exemplo. Porque todo o raciocínio é construído, para chegar nela, é construído, por exemplo, com pressão constante. E Uhum. você vê essas coisinhas, a princípio, você vê na demonstração de cada fórmula,
qual é o tipo de modelagem que o cara faz para chegar naquela equação e tudo mais. Eu acho isso importante, pelo menos para mim, para conseguir entender mais. Eu não sei se alguém quiser dar opinião, eu vou dar a minha, né? Eu concordo com você. Né? Você falar simplesmente lá o ΔG igual a ΔH menos T ΔS, não faz sentido, a menos que você saiba por que, que é ΔH, por que, que só tem o T ΔS, por que... E aí você só consegue fazer isso partindo das definições e colocando, né, as restrições e as que você assume para aquele problema. E isso é uma demonstração, no fim das contas. Né? Eu vou fazer uma para vocês daqui a pouco, que é só... A gente vai chegar a uma conclusão bastante importante, simplesmente substituindo definições. E aí, quando a gente faz esse tipo de discussão, para quem tem bloqueio, né, é normal a gente ter bloqueio com matemática, né? Só que é importante a gente passar esse bloqueio, né? Tentar passar, pelo menos. Porque a gente acaba perdendo a oportunidade de aprender um monte de coisa, porque a gente não, não tem a paciência, talvez, ou o gostar já é uma coisa mais complicada, né? Mas o interesse, né, de entender as passagens que levam de uma situação para outra. Que eu posso dizer aí que 1/3, talvez mais, dos erros que você encontra na resolução de um problema em termodinâmica tem a ver com o fato de quem está resolvendo o problema não ter entendido as limitações do que está fazendo. Né? Não ter entendido quando que pode aplicar tal coisa, quando não pode, e isso vem principalmente ou de uma capacidade enorme de memorização, que a maioria das pessoas não tem, ou do entendimento dos conceitos que são essenciais ali, e aí a pessoa sabe dizer. O que obrigado pela opinião de vocês, tá, gente? Muito importante para mim. Bom, vamos começar a falar algumas coisas, tentar falar de alguma coisa mais nova, né, para a gente. O que eu queria falar, eu estou olhando o negócio aqui, tá certo. O que eu queria falar para vocês, para começar hoje, não é aqui, apresentar uma janela. Seria para a gente falar um pouquinho mais sobre as energias livres, né? Então, na última aula, deixa eu ver se eu consigo abrir isso aqui. Na última aula, a gente estava falando... que beleza. Agora o Zoom está todo zoado. A gente está, mas o resultado principal está aqui. A gente estava falando sobre a energia de Helmholtz e de Gibbs, né? E aí a gente começou a falar, a gente falou sobre a energia de Helmholtz, e a partir de algumas definições, né, lembrando da possibilidade das definições da energia interna, a gente chegou a uma conclusão, né, lembrando, né, que TDS aqui pode ser seria a nossa energia de Helmholtz num processo isotérmico e tudo mais. A gente chegou a uma conclusão de que a energia de Helmholtz, na condição reversível, dá para a gente o máximo de trabalho que pode ser obtido de um processo químico qualquer. Né? Então, essa desigualdade aqui, o trabalho, a diferencial do trabalho ser maior ou igual ao diferencial da energia de Helmholtz, o igual aqui, né, maior ou igual aqui é quando o processo é reversível. E o processo reversível
dá para a gente o maior trabalho possível que a gente pode obter de um processo, né? Então, a gente chegou a essa conclusão, que é uma conclusão muito importante. Então, qualquer sistema químico, se eu estiver interessado em aproveitar a energia que é gerada por esse sistema químico, na forma de trabalho, qualquer que seja esse trabalho, eu, ao calcular a variação de energia de Helmholtz desse sistema, né, então, se eu calcular ΔA para o sistema, eu tenho o trabalho máximo que eu posso obter dali. Isso é bastante relevante quando a gente está pensando em aplicar processos químicos em geral ligado à geração de energia, né? Mas a energia de Helmholtz não é a única que a gente vai estudar, né? Então a gente também está interessado no que acontece com a energia de Gibbs, né? E aí a gente pode lembrar do seguinte, né? Para a energia de Gibbs, cadê? Sumiu aqui. Para a energia de Gibbs, eu vou usar algumas definições para a gente chegar a uma conclusão sobre ela, né? A gente sabe lá, então, a nossa definição da energia de Gibbs G é H menos TS. Desculpa. Então, a diferencial da energia de Gibbs vai ser a diferencial desse termo que está à direita aqui, né? Então, seria DG, seria a diferencial de tudo. Então, seria DH menos D de TS, que isso é igual a primeira vezes a diferencial da segunda, mais a segunda vezes a diferencial da primeira função, né? Isso seria uma definição geral. Mas a gente também lembra da definição de entalpia, que é U mais PV. Então, a nossa diferencial da entalpia seria a diferencial da energia interna mais a diferencial do termo PV, né? Eu posso agora substituir aqui na equação, vamos chamar aqui de equação 1, né? Vou chamar isso aqui de 2, para a gente não se perder muito fácil. Então, se eu substituir a equação 2 na equação 1, eu vou chegar numa expressão aqui para a energia de Gibbs que começa a ficar meio grande, né? Mas vamos ver aonde a gente chega aqui. Então, a gente tem aqui du. Eu vou fazer em vários passos, tá? Daria para eu simplificar, mas eu vou fazer em vários passos. Então, du mais pdv mais vdp é a equação 2, certo? Menos tds menos sdt. Tem um monte de termos agora. Para a gente... enfim, vamos chamar isso aqui de 3. Para a gente não se complicar, vamos lembrar lá da definição de du, né? Então, du é dq mais dw, né? Ou ômega, na verdade, do trabalho, né? Tá, então se eu fizer isso aqui, eu também posso pensar no seguinte: nas condições que a gente está trabalhando agora que a gente já sabe um pouquinho mais de termodinâmica, né? Mais du igual a dq mais dw. Só que aí, dq, se for num processo reversível, vai dar para a gente SDT, da definição da entropia. Isso aqui para um processo reversível. Então, a gente vai assumir a partir de agora que o nosso processo é reversível, né? E a gente também sabe que trabalho se for trabalho de expansão, é menos PDV.
certo? Só que se não for só trabalho de expansão, esse trabalho aqui também vai ser o trabalho de expansão mais um outro trabalho diferente de expansão. Então, eu vou colocar aqui outro. Outra é ruim, né? Vamos colocar trabalho adicional, né? Então, o meu trabalho, ele é dado pelo trabalho de expansão, mais qualquer outro tipo de trabalho. A gente não vai assumir que o único trabalho que a gente tem é o de expansão, né? Agora eu vou pegar essa equação 4 e 5 e vou colocar lá na minha expressão. Então, eu vou colocar 4 e 5 na equação 3. Então, onde está dq? Vai ficar SDT. Onde está o dW? Vai ficar esse termo aqui, porque eu vou, na verdade, eu tô colocando no lugar do DU aqui, né? Então, eu vou fazer essa substituição toda aqui no DU. Aí vai ficar maior ainda, vamos ver se eu ponho aqui no cantinho, né? Aí eu vou ficar com uma energia interna, uma energia de Gibbs, que é dado por SDT, mais o dW, que é menos PDV, mais algum trabalho adicional, né? Mais o resto da equação, PDV, VDP, TDS, menos SDT. Só estou repetindo o resto da equação 3, né? Aqui a gente, então, o vermelhinho aqui veio do DQ, o azulzinho aqui veio do DW, e o resto já estava na equação 3. Agora, a gente começa a perceber que essa equação não precisa ficar desse tamanho, né? A gente tem um termo aqui da entropia vezes o diferencial da temperatura que está positivo, e a gente tem esse mesmo termo negativo aqui. Então, a gente pode se livrar desse termo. A gente tem um termo da parte de expansão do trabalho que está duplicado aqui, que a gente pode também se livrar dele, né? E aí a gente vai ficar agora com como é que chama, gente? A gente vai ficar com uma expressão um pouco mais simples, né? Em que a gente vai chegar agora em que eu vou ficar com ΔG, que é o diferencial do trabalho adicional, PDP e TDS, né? Mais VDP. Então, isso aqui vale porque o processo ele é reversível, né? A gente pôde fazer isso aqui, então a gente está assumindo que ele é reversível, mais VDP menos TDS. dp zero, né? Porque é pressão constante. Isso, dp é zero porque a pressão é constante. Né? Então, a gente vai assumir, se o processo, né, se a gente está definindo DG, então a pressão é constante, isso implica que dp é igual a zero, então esse termo aqui vai sumir por causa disso, né? E
Peraí, eu errei alguma coisa nessa dedução. Professor, por que você... Não, isso aqui, o que está errado é isso aqui. Vocês me perdoem, tá? É isso aqui, ó. O DQ não é SDT, né? É TDS. Né? Deixa eu resolver, deixa eu tentar. Desculpa, tá? Quem que falou? Pode falar de novo, desculpa, interrompi. Eu ia perguntar por que você supôs que a pressão é constante. Porque da definição da energia de Gibbs, a gente está trabalhando num processo que acontece a pressão constante, Uhum. tá? Aqui, ó, o meu erro aqui foi o seguinte, a gente assume que ds é igual a dq sobre t, a gente assume, não, a gente viu isso, né, se o processo for reversível. Então, dq é tds, certo? Então, o que eu fiz aqui, deixa eu apagar essa barbaridade aqui que está escrita. Menos SDT. Não, porque estava, né, a próxima aproximação que eu ia fazer não faz sentido. Por isso que eu estava demorando, eu estava tentando achar onde eu tinha errado. Tá? Então, aqui é TDS. Próxima aproximação, não. Próxima coisa que eu ia assumir. Então, esse TDS, ele se corta com o outro TDS daqui. E a gente fica aqui com uma expressão que termina aqui em SDT. Por que isso eu percebi que eu estava errado? Porque, além da pressão constante, a gente também vai assumir que o processo é isotérmico. Então, a pressão constante vem da definição de DG, e a gente também pode dizer que se o processo for isotérmico, e isso é uma condição que a gente pode impor, né? Eu vou fazer meu sistema, meu processo acontecer de forma isotérmica. Se o processo for isotérmico, dt é zero, né? E aí eu vou cortar esse termo aqui, porque dt é zero. E aí eu vou ficar com uma equação que mostra para a gente o seguinte, que dg é igual a d de trabalho adicional para um processo reversível, lógico, porque a gente assume isso lá de cima, né? E o que isso aqui quer dizer? Quer dizer que, se eu calculo de forma macroscópica, isso aqui vai ficar dizendo que ΔG é igual ao trabalho adicional. Trabalho adicional é trabalho que não seja de expansão. Porque o de expansão a gente colocou explícito na equação e ele sumiu, né? Que não seja de expansão. E aí, por que isso é importante, né? Essa equação aqui é extremamente importante. E por que ela é importante? Porque nem sempre o trabalho que você está interessado, que vem de uma reação química, é um trabalho de expansão. Não é a única forma, né, que a gente tem de transformar um processo químico em energia útil, né, em trabalho. Alguém que sabe um outro. Bom, alguns de vocês devem estar usando o celular para acessar aqui. Ou talvez o laptop sem estar conectado na energia, só na bateria, né? Isso é possível porque vocês estão usando uma bateria que é basicamente uma bateria baseada num processo químico, né? A maioria de nós está usando uma bateria de íon lítio. E o que você tem é o trabalho elétrico causado por uma reação redox, né? E se você for capaz de calcular o ΔG,
para essa reação redox, você está calculando qual que é o trabalho que você consegue obter dessa reação, tá? Então, quando a gente está falando de qualquer coisa que não seja expansão, a gente está falando do ΔG. Então, quando vocês forem lá, a gente não vai falar nada de eletroquímica nesse curso, porque vocês vão ter uma introdução aí de 3 ou 4 aulas longas com a gente, né, com a físico-química lá na eletroquímica. E o princípio fundamental da utilidade da eletroquímica vem dessa situação aqui, né? Então, quando a gente vai explicar isso do ponto de vista físico-químico, a gente vai sempre partir do princípio que todo o trabalho elétrico que eu posso obter de uma reação, ele está ligado ao ΔG dessa reação, né? Vai ser o ΔG padrão, né? A gente não estou me empreendendo aqui a escrever padrão toda vez, mas vai ser o ΔG padrão de uma reação que vai me dar todo o trabalho adicional que esse material, que uma reação pode fazer. Existem outras possibilidades, mas a mais interessante, né, que a gente usa no dia a dia é o trabalho elétrico, tá? Então vocês encontram, né, no livro alguns exemplos de cálculo de trabalho elétrico. Então, se eu estava olhando agora há pouco, tem explicitamente no Atkins um exemplo, né? Mas é bem interessante isso. Então, se eu tiver... tem uma outra coisa que dá para fazer também, que isso não é muito falado, né? Então, se eu tiver o ΔA, né, portanto, o ΔA, ele me dá o trabalho total, né? E o ΔG me dá o trabalho adicional. Adicional, que é o exceto expansão. Então, se eu fizer a diferença entre o ΔA e o ΔG, parece óbvio, né? Mas não sei se é óbvio. Isso vai me dar o trabalho de expansão. Porque o ΔA ele me dá o trabalho total. Se eu tirar desse trabalho total o trabalho adicional que o sistema pode fazer, o que sobra é o trabalho de expansão, porque lá na nossa discussão, né, como eu sabia onde eu queria chegar, eu separei o trabalho de expansão e outros tipos de trabalho. Então, também, se eu calcular ΔA e ΔG, eu consigo saber quanta energia que o sistema vai gerar na forma de trabalho de expansão. Isso pode ser interessante, inclusive, para a gente analisar se esse sistema não é perigoso, né? Se a expansão for muito grande. Tá bem? Isso ficou claro? E aí, as aplicações disso são as aplicações que a gente usa no dia a dia, né? Você também pode pensar, por exemplo, a gente vai ver isso quando a gente for ver, reações biológicas para vocês. Muitas vezes você usa uma reação química que tem um ΔG padrão bastante negativo para direcionar reações químicas que não são espontâneas. Isso acontece muito em meio biológico, por exemplo, para sintetizar proteína. Então, isso tem relação com a capacidade de trabalho que esse material pode realizar. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Não, professor. Não? Tranquilos? O João Paulo mandou uma coisa no chat. Espera aí. Agora parou Porque de eu não vejo. Deixa eu conseguir falar. Tá. Esse ΔA menos ΔG igual ao trabalho de expansão, ele é a mesma coisa do que menos a integral do PDV? Sim, porque aí seria exatamente. Porque aí você está falando do trabalho de expansão. Ah, sim. Então aí É eu isso consigo, mesmo. por exemplo, pegar essa diferença só calculando aquela integral, então. A diferença de expansão Isso. A tá? diferença entre Aham. Se você calcular o trabalho de expansão, você tem qualquer diferença entre ΔA e ΔG. Sim. Obrigado. Nada.
Tá certo, gente? Isso é uma propriedade da energia de Gibbs, né? Então, né, essa é uma das propriedades. Existem outras interessantes, né, para a gente pensar. Uma delas que, de novo, como a gente já vem falando disso há algum tempo, ela segue das outras possibilidades, que é a seguinte. Você pode definir para uma reação química qualquer, então eu vou escrever uma reação genérica, né? Eu sempre escrevo essa, porque assim a gente fica com um número de termos razoável, então vou pôr aqui os coeficientes estequiométricos como sendo as letras minúsculas, né? Para você calcular o ΔG para uma reação, ΔG padrão, para essa reação, então o R aqui é de reação, como era o ΔH também, né? Você vai fazer aquele mesmo. A gente já falou talvez disso um pouco na última aula, né? Você vai fazer a mesma coisa que a gente fazia para entalpia e para entropia, né, por exemplo. Né? E aí a gente teria o G padrão. E aí o ΔG, ele tem a energia de Gibbs tem a mesma limitação da entalpia. A gente não calcula, a gente sempre calcula variações da energia de Gibbs, a gente não tem como calcular explicitamente, do ponto de, né, medir experimentalmente o valor de G de um material, a energia livre de um material. Que a gente tem é sempre a variação da energia livre. E aí a gente pode definir também a energia livre. Então essa equação aqui, ela acaba sendo uma equação que não tem uso prático, não do jeito que está. Talvez, usando química computacional, você pode se atrever a fazer esse tipo de contas, porque você pode, usando mecânica estatística, calcular um valor de G para um certo material. Mas você só pode fazer isso computacionalmente, não dá para medir. Aí você pode usar essa expressão para calcular o ΔG de uma reação química e verificar se bate com o experimento. Então, ao fazer todas as contas, você vai obter, no fundo, um ΔG de reação. Do ponto de vista experimental, a gente precisa definir outras formas, né, para te calcular esse ΔG de reação. Então, uma possibilidade é a energia de Gibbs de formação. Né, como vocês devem imaginar. Então, seria a energia de Gibbs para a formação de um mol. Eu acho que a gente já falou isso em outra aula. Eu tinha pensado em falar hoje e agora eu estou achando que a gente já falou. Sim, professor. Vocês lembram? A energia de Gibbs de formação padrão. Já, né? Já sim. Tá certo. Ainda esqueci de escrever o padrão aqui. Obrigado. Então, eu só vou colocar isso aqui, depois a gente muda de assunto, tá? Só para não ficar incompleto. Então, seria o ΔG de reação, do mesmo jeito que a gente fez lá para entalpia, a gente pode fazer aqui para energia de Gibbs, né? Então, seria aqui, a gente usaria o ΔG de formação dos materiais, a gente pode definir também, por analogia, o ΔG de combustão, né, ΔG de ligação, e assim por diante, pode ser feito, e a gente passa a ter agora uma expressão que é útil para a gente efetivamente calcular do ponto de vista experimental, tá? Eu podia jurar que agora que eu comecei a falar, que eu percebi que eu já tinha conversado com vocês, eu tinha pensado em falar disso hoje. Tá, então vamos parar por aqui mesmo, mas isso fica reforçado então, tá bom? A gente não consegue calcular G direto de um processo. Agora, eu queria com vocês... Espera aí que... Eu queria com vocês chegar numa equação interessante, porque a gente vai usar ela mais tarde,
que é o seguinte, né? Se vocês pensarem, quando a gente escreveu a primeira lei da termodinâmica, então é uma mudancinha rápida de assunto. Lá na primeira lei da termodinâmica, a equação que a gente usava para definir todo o processo, né, tudo que a gente fez, foi com base na definição da energia interna. Então a gente definiu a diferencial da energia interna como dQ mais dW, certo? Só que agora, da segunda lei da termodinâmica, a equação foi aquela que eu escrevi errado ali agora há pouco, né? Associando o calor trocado com a entropia de um processo, desde que o calor seja trocado de forma reversível, né? E aí, é uma coisa simples isso, mas se eu assumir, então, que se um processo for reversível, eu posso trocar agora o calor aqui na expressão para energia interna por um termo de entropia. Assim como eu posso trocar o trabalho, né? Se for trabalho só de expansão, a gente pode chegar numa expressão, né? Lembrando que trabalho de expansão pode ser dado por menos PDV, a gente vai chegar numa nova equação para energia interna, que é essa daqui. Essa equação é muito simples, ela é até razoavelmente parecida com o que a gente faz lá para originalmente, né, para energia interna, mas ela tem um nome pomposo até, né? Ela é chamada de equação fundamental. E ela é fundamental, a gente já vai ver por quê, mas ela é fundamental porque ela dá para a gente algumas coisas interessantes, né? Essa equação fundamental da termodinâmica, ela ajuda a gente a analisar certas coisas, né? Primeiro, a gente tem que lembrar que, por que ela é importante, né? A gente tem que lembrar que a energia interna a gente chama sempre, né? Ela é uma função de estado. É a função de estado. Do ponto de vista químico, isso quer dizer que a gente só precisa se preocupar com o estado final inicial. Mas isso também implica que ela é o que a gente chama de uma diferencial exata, em termos algébricos, né? Mais ou menos algébricos. O que quer dizer? Quer dizer que a energia interna, se eu definir, né, se as variáveis forem, né, e aí são variáveis importantes para a gente, forem temperatura e volume, quaisquer, né, para causar variação, né, na energia interna, a gente pode escrever, sem medo de errar, que a diferencial da energia interna, ela é del U, del T, a V constante, dt, del U. Então, isso dá para a gente
formas de... Eu escrevi errado de novo, né? Eu estou com essa mania de escrever isso aqui errado. Tá vendo? Gente, eu não sei de onde que eu estou tirando isso, tá? Mas toda hora agora eu estou fazendo do mesmo jeito. Então tá errado isso aqui, é TDS menos PDV. Então eu escrevi errado o diferencial do calor, e aí eu tinha escrito errado aqui, então tem que arrumar tudo isso aqui. Então isso aqui é... Quando eu escrevo a equação fundamental, eu só percebo isso na hora que eu vou argumentar. Aqui é DS, tá? A gente chega a algumas definições interessantes, né? Então, por exemplo, se isso aqui é verdade, porque as únicas variáveis que eu tenho aqui são entropia e volume, né? Se isso aqui for real, então eu acabo de encontrar, por exemplo, uma igualdade para temperatura, né? Então, assim, eu vou chamar aqui de 1 e aqui de 2, né? Se eu comparar 1 com 2... Professor, Diga. só uma dúvida. Aquele DU sobre DOS ali não seria T constante, não? Sim. Não, a V constante. Não. Porque aquele termo ali é T, né? Isso, aqui eu escrevi tudo errado, né? Você viu aqui, João Paulo? A diferencial do calor é TDS, não SDT, né? Aí isso trocou, quando chega aqui, na verdade, o del S, ele é a V constante, porque eu estou assumindo aqui que só S e V são as variáveis para essa equação, tá? Então, se eu faço del S, tem que ser a V constante. E se eu faço del V, vai ter que ser a S constante. Tá? Essa expressão aqui, a segunda parte é meio complicada, mas se eu comparar, né, vamos comparar aqui, 1 com 2. O primeiro termo aqui, não sei se fez sentido, João Paulo, você me fala. Porque aqui, ó, se a gente fizer isso aqui, ó, del S, comparando as duas expressões, a V constante, dá temperatura. Certo? Porque, olha só, se eu comparo a equação 1 com a 2, o DS aqui é o mesmo, né? Então aqui eu tenho a temperatura, del S, a V constante, dá temperatura. Essa daqui é a definição termodinâmica de temperatura. Isso é meio maluco, né? Mas é assim que se define temperatura termodinamicamente. E del V, a S constante, isso é menos usado. É menos P. Então, também é interessante a gente pensar nessa possibilidade, mas o termo mais importante que surge da equação fundamental é esse termo aqui, que ele faz com que a gente defina uma temperatura termodinâmica. Então, se eu for capaz de calcular essa derivada, eu tenho uma forma exata de calcular a temperatura de um sistema, né? Que está com suporte no que acontece termodinamicamente nesse sistema. Tá? Na verdade, isso é interessante porque ela reafirma a lei zero da termodinâmica. A gente falou um pouquinho sobre a lei zero da termodinâmica, eu espero que a gente tenha falado, lá no comecinho do curso. Né? O que é a lei zero da termodinâmica? É basicamente a observação experimental de que a gente, do conceito de equilíbrio térmico. Né?
que se a gente tem dois materiais com a mesma temperatura, se eu colocar um terceiro material em contato com um deles, e tiver na mesma temperatura, eu posso afirmar que o terceiro material está em equilíbrio térmico com o primeiro também, que é o que permite que a gente, por exemplo, construa termômetro, né? Eu coloco lá um material que vai me indicar a temperatura em contato com um referencial de temperaturas, e depois eu pego esse material indicativo de temperatura, que pode ser um termopar metálico, pode ser mercúrio, álcool, e coloco em contato com outro material, e a partir da escala que eu fiz, eu consigo dizer qual é a temperatura desse terceiro material, né? Esse conceito, que é uma coisa quase instintiva, essa diferencial aqui dá para a gente, porque tem essa relação da energia interna com a diferencial da energia interna com a entropia. Tá? Enfim, essa aqui seria a nossa equação, vamos dizer, é uma equação relevante, né? A partir dela também a gente vê coisas interessantes, que é o seguinte: muitas vezes em termodinâmica, a gente acha algumas relações que não são instintivas, né? Quer dizer, a relação de energia interna com entropia, volume constante, nada me diz instintivamente que isso vai me dar temperatura. Essa definição, essa equação aqui, ela surge a partir de definições. Então, eu defino o meu sistema, né? Então ele está bem definido, que é um sistema que está sofrendo um processo reversível, e aí eu uso uma medida de uma propriedade que é bem conhecida, que é a energia interna, e eu consigo obter uma grandeza, como a termodinâmica, como a temperatura, ou a pressão aqui nesse sistema, a partir de variações, né, de derivadas, que não são instintivamente as mais diretas, as mais simples, né? Se vocês olharem nos livros, vocês vão encontrar as chamadas equações de Maxwell. Equações de Maxwell, não. Na verdade, é o teorema de Maxwell, que está ligado à termodinâmica. As equações de Maxwell são as equações da eletrostática, né? Que dão para a gente uma série de relações pouco óbvias a partir de definições ligadas às diferenciais exatas. Tá bom? Eu não vou deduzir todas aqui, porque nem todas são interessantes, mas vocês podem olhar lá, e aí é muito bom, porque a gente consegue obter uma série de variações que são úteis, né? E aí a gente consegue usar, né, depois, quando interessa para a gente. Deixa eu pensar um pouco aqui. Tá claro o que eu estou falando? Estou falando grego? Tá claro sim, professor. Obrigado. Quem fala é a Júlia, né? Isso. Júlia, né? Tá. Obrigado. Vamos continuar só mais um pouquinho, aí a gente para. Eu vou chegar em mais uma equação, depois na próxima aula a gente faz um pouco de exemplos e tudo mais, tá? Uma outra coisa que eu acho que é interessante a gente pensar em outras formas também de definir a energia de Gibbs, né? Em geral, a gente define a energia de Gibbs, né? Então a gente definiu G, AP e T constantes. Isso é o mais comum, certo? E aí a gente também pode, mas a gente
Se a gente define um valor de G, a P e T constante, a gente também pode precisar calcular a energia de Gibbs a outras pressões ou outras temperaturas. Então, também é interessante a gente achar qual que é a dependência de Gibbs com pressão e temperatura. E aí a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez lá para juntar, né, a primeira com a segunda lei da termodinâmica. Vamos escrever algumas definições, né? Então a gente lembra que G é H menos TS. Então a gente não vai assumir por enquanto nada disso de P e T constante, né? Então a gente pode escrever a diferencial da energia de Gibbs como sendo dH menos TdS menos SdT. Espera aí, já chegou nisso? Não chegou não. Certo? E aí, de novo, vamos usar as definições e vamos ver onde que a gente chega com isso, né? Vamos definir de novo a entalpia, né? E vamos tentar chegar em um acordo aqui, né? Então, a entalpia é U menos PV, então, dH é dU menos PDV menos VDP. Vamos substituir. Então, dG é dU menos PDV menos VDP. Está acontecendo aqui, eu estou colocando essa definição de entalpia aqui, né? Estou simplesmente substituindo. Menos TdS menos SdT. De novo, a gente pode agora assumir que a gente pode usar a equação fundamental para a energia interna, né? Então, a energia interna substituindo a equação fundamental para U, para DU, né? Então, a gente vai ficar... Isso aqui implica que o meu sistema só está fazendo o trabalho de expansão, que o processo é reversível, né? Mas a gente pode continuar aqui usando do mesmo jeito. Então, a gente vai ficar aqui com TdS menos... Aqui é mais, né? É U mais PV, né? Aqui é mais, aqui é mais, aqui é mais. Vocês me desculpem, aqui na definição de entalpia eu coloquei um menos onde é mais, tá? É U mais PV, então é DU mais PDV mais VDP, então aqui eu estou trocando os sinais de negativo para positivo na energia de Gibbs. PDV mais PDV mais VDP menos TdS menos SdT. O que acontece aqui é que agora eu começo a ter algumas substituições fáceis de fazer, algumas simplificações fáceis de fazer. Então, eu tenho um valor positivo aqui de TdS e um negativo. Então, eu posso cortar TdS com menos TdS. E eu tenho aqui menos PDV e mais PDV, posso cortar também. Porque com isso a gente chega numa equação para energia de Gibbs interessante, porque ela dá para a gente também uma expressão que agora mostra para a gente a dependência da energia de Gibbs com pressão e temperatura. Então, se eu defino uma energia de Gibbs, um valor de energia de Gibbs para uma determinada pressão e temperatura, pus lá em cima isso. Mas agora, se eu variar a pressão e temperatura, eu posso ainda assim obter valores, novos valores de energia de Gibbs, tá? A gente vai usar o mesmo argumento que a gente usou lá para a energia interna. A gente vai lembrar que
que G é função de estado, portanto, diferencial exata, e, portanto, eu posso escrever dg, isso implica, né, que dg também é del G, del P. Isso. AT constante dp mais del G, del T, AP constante dt. Isso aqui é verdade porque a energia de Gibbs é diferencial exata e as nossas variáveis são pressão e temperatura. E aí, se eu comparo agora as duas equações, vou chamar de novo de 1 e 2 aqui, né? Professor, não é menos, não? Aqui é mais mesmo. É mais? É que aí o del G, del T, AP constante vai ser menos S. Ah, sim. Tá? Se eu comparo, então, 1 e 2, aí vai acontecer o que o João Paulo já tinha percebido, né? Então, eu posso dizer que del G, del P, a temperatura constante é volume, né? E del G, del T, a P constante é menos a entropia. Isso vai ser muito relevante para a gente, tá? Bastante relevante mesmo. Um pouco mais adiante. Então, se eu calcular a variação da energia de Gibbs com a pressão, isso vai me dar o volume do sistema. E se eu calcular a variação da energia de Gibbs com a temperatura, a pressão constante, me dá o negativo da entropia. Isso vai permitir que a gente faça cálculos interessantes e faça considerações importantes a respeito dos nossos sistemas mais adiante. Tá? A gente vai começar a falar daqui a pouco, por exemplo, de mudança, né, de estado de agregação em substâncias puras, né? E essas duas definições vão ser muito importantes para a gente, mais a seguir, tá bom? Deixa eu pensar algo mais que a gente pode falar hoje. Só queria dar um exemplo, então, vai. Acho que já falei demais, cara. Veja que o que quer dizer del G, del T. Então, eu vou só desse exemplo. Tá? O fato de del G, del T, a P constante ser menos S, quer dizer o seguinte, que se eu fizer um gráfico de G por T, eu vou ter uma curva descendente. Vamos assumir, né, que a gente pode ser uma reta. Essa curva descendente, em um determinado ponto qualquer, se eu calcular a inclinação dessa curva, né, o coeficiente angular dessa curva nesse ponto, vai me dar menos a entropia. Então, o que eu posso pensar, né? Se eu tiver, por exemplo, aqui, se essa equação, se essa reta aqui for para um gás, né? Esse valor aqui, essa inclinação, é uma inclinação que tem um certo número. Se eu tiver agora, então, o verde aqui vai ser para um gás. Se eu tiver agora um sólido, como é que eu faço para desenhar essa reta? Qualitativamente. Ela vai ser mais ou menos inclinada, né, mais negativamente, mas mais ou menos inclinada do que a do gás. Alguém tem uma ideia? O sólido vai ter uma entropia menor, né? Que ele é mais organizado, então ele tem uma entropia menor. Ok. Sim, então se aí seria menos a entropia
iria... Não, de qualquer forma, iria diminuir um pouco, né? Ia ser menos inclinado. Menos inclinada. Então seria uma... Opa! Espera aí que meu braço escorregou aqui. Seria mais ou menos assim, né? Era para ser uma reta, tá? Se eu, né, se aqui for o vermelhinho, aqui for um sólido, né? Certo? Né? Por quê? Porque o argumento do Daniel faz sentido, né? Então, a entropia do sólido, ela vai ser menor que a entropia de um gás. Isso, a entropia, o valor de entropia de qualquer material é sempre positivo, né? Lembra que a entropia, o valor, a entropia absoluta, a gente consegue calcular para o material. Então, a entropia de um material é sempre um número positivo. Então, o que o Daniel falou tem todo sentido. Se é menos a entropia, quer dizer que eu vou ter uma inclinação grande negativa para o material. Se for para o sólido, é menos a entropia. Então, eu vou ter uma inclinação negativa, só que menor, porque o sólido tem uma entropia menor. Então, essas curvas aqui vão ser reflexo dessa situação. Tá? Então, a gente pode agora, a partir dessa medida, né, por algum motivo, se eu conseguir medir a energia de Gibbs em função da temperatura, a gente sempre mede variações aqui, né? Então, isso aqui acaba sendo um experimento mental, mas a gente teria essa relação muito clara entre esses materiais. Tá? Isso, de novo, vai ter consequências importantes para a gente logo no nosso curso. Tá? Porque é isso que vai permitir a gente entender um pouco das transições de fase para substâncias puras e depois também para substâncias em misturas, né? Para misturas de substâncias, tá bom? Acho que por hoje a gente pode parar por aqui, essas definições, a gente só conversa agora. Pronto. Tá claro que onde a gente está querendo chegar, gente? A gente está... Tá claro para vocês? Sim. Por enquanto tá dando para acompanhar bem. Tá, porque agora é interessante como vocês... Obrigado, Isadora, obrigado, Daniel. É legal vocês irem agora pensar um pouco dar uma lida, né, nos textos, de repente... agora eu preciso checar, né, nas aulas lá, não sei se ainda tem alguma novidade, né, para essa semana, eu já vou postar para conteúdos novos entre hoje e amanhã, e tentar resolver alguns exercícios, os que já forem possíveis da lista e do próprio livro, né, para que também as dúvidas vão surgindo, tá? O que eu fiz hoje foi fazer com vocês uma série de definições. Eu tentei passar algumas consequências dessas definições, né, espero que tenha ajudado a entender a motivação, mas aí a gente vai evoluindo a partir daqui. O nosso próximo passo vai ser definir potencial químico, que é uma grandeza derivada da energia de Gibbs, e depois a gente vai começar a falar sobre substâncias puras, né? Essa variação da energia de Gibbs para substâncias puras, em função do estado do sistema. Tá bem? Alguém quer fazer algum comentário? Tirar uma dúvida? Cantar uma música? Não, professor. Acho que está tudo certo.
Tá bem, nem cantar uma música. Tá bom. Legal, tá. Fico satisfeito, Isadora. Tá vendo? Termodinâmica é fácil. Eu que agradeço pela presença, Isadora. Eu vou então parar a gravação e aí a gente pode pensar em encerrando por hoje.